Olá, olá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vinda, Elane, Anne. Bem-vindos, todo mundo. Boa noite para vocês. 6 horas da noite em ponto, hora de começar mais uma live do Papo Glaucoma. Ficamos 2 semanas sem ter live porque eu estava de férias. Fiquei com saudades de vocês, viu, gente? Boa noite, Tapalmeira. Boa noite, Isabel. Bem-vindas, meninas. Bom, vamos seguir o nosso roteirinho de sempre que vocês já estão acostumados. Eu vou primeiro me apresentar, porque sempre tem alguém novo que ainda não me conhece. Enquanto eu me apresento, vocês vão me contando aqui de onde que vocês são, qual a cidade, qual o estado de vocês. Vou fazer 10 minutinhos de explicação sobre o nosso tema de hoje, que é a cirurgia de glaucoma, a trabeculectomia. Depois dessa minha explicação, eu vou abrir para as perguntas que vocês me mandaram ontem e hoje e para as perguntas que vocês mandarem aqui também. Quem quiser já ir mandando as perguntas, utilizem esse balãozinho aqui com a interrogação, porque quando vocês mandam no chat, às vezes eu não encontro. Então, o jeito mais fácil de perguntar é clicando nesse balãozinho aqui. Combinado? Vamos lá então, pessoal. Para os que são novos, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, eu sou especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e eu estou aqui no Papo Glaucoma seguindo a minha missão de combater a cegueira com informação. Vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, trabeculectomia. Trabeculectomia é uma das cirurgias mais antigas que existem para tratamento do glaucoma. É uma cirurgia que já tem mais de 70 anos que a gente faz, muito diferente de algumas técnicas mais recentes. A gente tem técnicas hoje em dia que tem 5 anos, e enquanto a trabeculectomia é uma técnica que já fez 70 anos de aniversário. Oi, Anne de Maceió, terrinha boa, viu? Vamos lá então, para entender a trabeculectomia, primeiro vocês precisam entender como é que funciona a drenagem de líquido do nosso olho, porque isso está muito relacionado com o glaucoma, certo? Nosso olho tem um líquido que preenche ele por dentro, que se chama humor aquoso. Esse líquido ele tem várias funções de nutrição dentro do olho, ele é muito importante e o nosso olho fica o tempo todo produzindo o humor aquoso. Tá? Então, se ele está o tempo todo sendo produzido, ele precisa também escorrer por algum lugar. Então, a gente precisa ter um sistema de drenagem para esse humor aquoso e a gente tem e funciona igualzinho a pia que vocês têm em casa, tá? Então, no nosso olho, a torneira da pia, ela tá sempre aberta, a gente está sempre produzindo humor aquoso. E esse humor aquoso vai escorrer pelo ralo da pia. No nosso olho, a estrutura que faz a função de ralo, a primeira drenagem de líquido, é o ângulo, que com certeza vocês já ouviram falar. Então, ângulo aberto e ângulo fechado, que são as principais classificações que a gente faz para o glaucoma, são classificações que estão dizendo pra gente se o ralo tá aberto ou se o ralo tá fechado. Então, se o ralo tá fechado, o humor aquoso não vai drenar. Se o olho tá aberto, se o ralo tá aberto, ele vai drenar através do ângulo. A partir do momento que esse líquido passa pelo ralo, passou pelo ângulo, ele vai cair aonde? No encanamento. Tá? No nosso olho, a gente tem diversos canaizinhos que fazem esse papel de encanamento. O principal deles a gente chama de canal de Schillen, tá? Então, como é que é o trajeto? Torneira está sempre aberta, está sempre produzindo humor aquoso, ele escorre pelo ângulo que é o ralo e depois ele vai cair nas redes de tubulação, que são os canalículos do olho, certo? No glaucoma, o que acontece? A raiz do problema do glaucoma, exceção, glaucoma de expressão normal, isso que eu vou falar agora vale para todas as formas de glaucoma, menos glaucoma de expressão normal. A raiz do problema do glaucoma
é que esse sistema de drenagem ele não funciona bem. Nas pessoas que têm ângulo fechado, o entupimento está no nível do ralo. Nas pessoas que têm glaucomas de ângulo aberto, o entupimento está no nível dos canalículos, tá? Então tá na tubulação. Então, todo mundo que tem glaucoma, menos quem tem glaucoma de pressão normal, tem um problema nessa drenagem, tá? Nos casos de glaucomas iniciais, essa drenagem ela é insuficiente, mas ela ainda funciona. Nos glaucomas mais avançados, essa drenagem ela é praticamente inexistente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar uma nova via de drenagem. E é isso que a trabeculectomia faz, tá? Então, a trabeculectomia é eu criar um escoamento, já que o meu ralo está fechado, os meus canalículos estão entupidos, eu preciso desviar o líquido que essa torneira está produzindo. Como que a gente faz isso? A gente cria um canalzinho natural com os tecidos do próprio olho, tá? A gente faz isso na base do corte e costura. A trabeculectomia é uma cirurgia que não utiliza laser. Então, a gente vai cortando os tecidos do olho e modelando para criar um canal de drenagem novo. Tá? A gente faz isso usando somente tecidos naturais do próprio olho. É diferente, por exemplo, das cirurgias de implante de drenagem, em que eu faço a mesma coisa, só que usando um tubinho artificial de silicone. Então, na TREC não tem implante. A gente manuseia o seu olho para criar esse canalzinho de drenagem. E com isso, não faz mais muito sentido pensar em ângulo aberto, ângulo fechado, porque o seu olho não vai mais usar a drenagem que ele tinha antes, ele vai usar a nova drenagem que a gente criou na TREC, certo? Bom, falando assim, parece muito simples, mas a verdade é que a TREC é uma cirurgia bastante complexa. E uma das maiores brigas que a gente tem é com a nossa cicatrização. Por quê? Se eu peguei o olho e fiz um cortezinho para criar um canal, o que o nosso corpo vai querer fazer? Ele vai querer cicatrizar. E se ele cicatriza, ele fecha o canal. E aí a cirurgia deixa de funcionar. Então, se eu cortar meu braço, o meu corpo em poucos dias cicatriza aquilo ali. Se eu cortar o olho para fazer uma TREC, o corpo também vai querer cicatrizar. Então, o grande problema da TREC é a briga que a gente fica com essa cicatrização. A gente lança mão de medicamentos, tanto dentro da cirurgia quanto no pós-operatório, para inibir essa cicatrização, tá? Agora, em algum momento, a gente acaba perdendo essa briga e o olho vai cicatrizar e o canal vai fechar. Então, uma das grandes limitações da TREC é que ela é uma cirurgia que não dura a vida inteira, tá? A duração é muito variável, depende muito do estágio do glaucoma no momento da cirurgia, depende muito de se foi feito o uso certinho dos colírios no pós-operatório, depende muito da cicatrização de cada um. Tem pessoas que, às vezes, um mês depois de fazer a cirurgia, ela já está cicatrizando e já está deixando de funcionar, e a gente tem que reabrir esse canalzinho. Tem pessoas que a cirurgia dura 10 anos antes de cicatrizar. Então, isso é muito variável de uma pessoa para outra e muito imprevisível, tá? Outra dificuldade que a gente tem com a TREC é que é muito difícil regular o quanto que a pressão vai reduzir. Em alguns casos ela não reduz tanto quanto a gente queria, em outros casos ela reduz mais do que a gente queria, e isso também é um problema. A gente tem algum controle disso no pós-operatório através dos pontos. Conforme a gente vai retirando os pontos, o canalzinho abre mais e a pressão abaixa mais, e também através do controle dessa cicatrização com os colírios. Então, a gente tem algum manejo de pós-operatório, na verdade, a gente tem bastante manejo de pós-operatório, que é bem complicado. Então, a TREC é uma cirurgia que tem um pós-operatório que é bem cansativo para vocês. Geralmente, a gente vê toda semana, às vezes vê mais de uma vez por semana, para ir fazendo esses ajustes até a gente ter um resultado final definitivo.
certo? Bom, por conta desses problemas que eu falei, a TREC ela tem muitas limitações. Ela é uma cirurgia que não melhora a visão, o objetivo é de manutenção. Ela é uma cirurgia que não dura a vida inteira. E a TREC ela é uma cirurgia que ela mexe bastante com o olho. Ela é uma cirurgia grande, então ela tem os seus riscos. Por conta disso, a gente não faz a TREC em todo mundo que tem glaucoma. A gente indica ela para casos mais graves, mais específicos, de glaucomas mais avançados, ou então pessoas que já fizeram os outros tratamentos disponíveis e não tiveram um bom controle da pressão, certo? Bom, vamos lá então começar com as dúvidas de vocês. Eu vou responder primeiro 3 perguntas que me mandaram ontem. Primeiro, a Cris Buffoni me mandou uma dúvida muito interessante. Ela quer saber quando que a cirurgia é recomendada e se tem algum tipo de intervenção além dos colírios para quem está no início do glaucoma. Ela descobriu ontem o glaucoma e ela já está se preocupando em tomar as providências para não progredir. E aí ela pergunta: o que eu devo fazer? Bom, vamos lá então, Cris, sua pergunta é muito boa. Então, quando a cirurgia é recomendada, eu já dei uma palhinha. Então, a gente indica a TREC principalmente para os glaucomas avançados, ou então quando a pressão está muito elevada e já foram feitos todos os outros tratamentos. Então, já usou tudo que tem de colírio, já fez laser, já fez cirurgias minimamente invasivas e nada disso deu resultado, então o próximo passo é a TREC. Então, ela pergunta se é uma boa intervenção para os glaucomas no início. Não. A TREC é uma coisa que a gente lança mão mais na frente, tá? Existem casos de pessoas que descobrem o glaucoma e já vão direto tratar com uma TREC, mas isso só vale para os glaucomas avançados, para as pessoas que descobriram tarde a doença. As pessoas que descobriram a doença no começo, elas têm um longo caminho de tratamento para seguir até o dia de chegar numa TREC, e o mais provável é que as pessoas que descobriram o glaucoma no começo, o mais provável é que elas nunca cheguem a precisar de uma TREC. E é isso que a gente quer, porque a TREC é uma cirurgia que a gente deve fazer de tudo para evitar, mas quando precisa, tá, pessoal? Então, quem tem glaucoma inicial, a TREC não é uma boa opção para vocês. O melhor é fazer direitinho o seu tratamento para que você nunca precise de uma TREC. Tá bom? Então, para os glaucomas mais iniciais, além dos colírios, o que a gente usa são as opções a laser, principalmente a trabeculoplastia, e também as opções de cirurgias minimamente invasivas, que eu prometo que eu vou combinar com vocês uma live para falar sobre essas técnicas, que são técnicas mais modernas do que a TREC. Pessoal que tá chegando agora, Jussiara, já vou responder a dúvida que você me mandou, viu? E ele já te respondo também. Boa noite, Isabel. Bom, mais uma dúvida que me mandaram ontem, o Batalha pela Toga, não sei seu nome. Tem gente que às vezes entra com o perfil comercial de vocês e aí eu fico sem saber o nome, desculpa. Perguntou sobre o resultado estético da TREC, se ele é bom. Bom, no geral, sim, tá? O que pode acontecer em termos de estética? A pálpebra dá uma caidinha, tá? Na verdade, isso pode acontecer com qualquer procedimento cirúrgico, porque a própria anestesia corre o risco de causar isso. Muitas vezes isso é transitório, dá uma caidinha na pálpebra no primeiro mês e depois ela abre de novo. Mas tem pessoas que ela continua mais caída. Normalmente isso não é muito significativo, tá, pessoal? É uma coisa muito discreta quando acontece, mas tem algumas pessoas que às vezes ficam incomodadas com isso, tá? Mas no geral a TREC não tem muitos problemas de estética. Quando eu falei que a gente cria um canalzinho de circulação de líquido no olho, essa circulação de líquido, ela vai ser feita, esse canal, ele vai direcionar o líquido para a parte de cima aqui do olho, que fica, a parte do branco do olho que fica coberta pela pálpebra,
pálpebra. É para ali que esse líquido vai ser direcionado. Então a TREC é uma cirurgia que ela forma uma bolha, e essa bolha é perfeitamente normal e é sinal de que a cirurgia está funcionando. Quando a pessoa tá normal, olhando que nem eu tô olhando para vocês agora aqui, essa bolha ela não aparece. Mas quando a pessoa olha para baixo e puxa a pálpebra, essa bolha é visível, perfeitamente normal, e isso não cria grandes problemas estéticos porque a pálpebra esconde essa bolha, tá? Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Boa noite, João, tudo bem? Bom, vou responder agora a dúvida da Jussiara. A Jussiara, ela me contou um pouquinho do caso dela e ela disse que ela tá com a pressão controlada, mas que ela tá usando 4 colírios e aí foi indicada uma TREC. Ela tá com medo de operar, todos vocês têm, eu sei como é, e ela quer saber quais são os riscos que ela corre se ela não fizer a cirurgia, porque a preocupação dela é que uma vez que seja feita a cirurgia, vão acabar vindo outros procedimentos na sequência e isso preocupa ela, e ela faz tratamento pelo SUS, que é uma coisa importante da gente ressaltar. Bom, vamos lá então, Jussiara, vamos por partes. Primeiro, você me disse que usa 4 colírios. Isso é mais do que o recomendado, certo? O que a gente considera terapia máxima para o glaucoma é o uso de 3 medicações. Por quê? Quando a gente lança a mão da 4ª medicação, ela quase não reduz a pressão e ela aumenta muito os efeitos colaterais. Então, é um tratamento um pouco ineficiente a gente usar tanto colírio assim. Você tem muito efeito colateral e com o efeito colateral você acaba, às vezes, não usando tão certinho o colírio. Então, em geral, quando a gente não controla com 3 medicações, o tratamento com colírio não deu certo e a gente precisa partir para outras opções, ou laser, ou cirurgia minimamente invasiva, ou a trabeculectomia. Acontece que você me contou um detalhe importante, você faz o seu tratamento pelo SUS. E, infelizmente, tem algumas dessas técnicas que a gente ainda não tem disponíveis pelo SUS. Principalmente pensando nas cirurgias minimamente invasivas e no laser SLT, que é o laser que a gente mais indica para trabeculoplastia, certo? Existem outros lasers que a gente tem disponível sim no SUS, então não é impossível conseguir tratar com laser no SUS, é possível. Não é o melhor laser de todos, não é, mas é uma possibilidade muito boa. É melhor, certamente é melhor do que laser nenhum, tá? Então, Jussiara, o que acontece? No SUS, muitas vezes a gente indica a TREC por não ter outras opções. O iStent, por exemplo, que é uma das cirurgias mais modernas para o glaucoma, a gente não consegue pelo SUS. Infelizmente, a realidade é de que é um implante caríssimo, que usa nanotecnologia, que custa super caro para ser fabricado, que é importado e que tem um custo elevado. Então, infelizmente, não é uma realidade para a gente no SUS, tá? Eu não sei em que estágio está o seu glaucoma, você não me contou se ele é um glaucoma inicial ou avançado. Em casos avançados, a gente realmente não tem muitas alternativas para fugir da TREC. A TREC é a cirurgia dos glaucomas avançados. Nos casos iniciais a moderados, a gente tenta outras opções. A gente tenta laser, a gente tenta cirurgia minimamente invasiva ou a stent. No seu caso, pelo SUS, a única cirurgia minimamente invasiva que a gente consegue ter algum acesso é uma cirurgia que se chama GAT. Lá no canal do YouTube tem um vídeo que explica direitinho como é que funciona essa cirurgia. Escreve GATT. Dá uma busca lá na busca do YouTube que você vai encontrar lá o meu vídeo explicando essa cirurgia. Mesmo pelo SUS,
E mesmo essa técnica que a gente consegue de vez em quando fazer, são pouquíssimos os lugares, tá? Então no SUS, muitas vezes a gente precisa fazer a TREC, infelizmente por não ter outras opções. Agora no seu caso você tá me contando que o seu glaucoma é avançado. Então para glaucomas avançados, a gente não considera boas opções nem laser, nem cirurgia minimamente invasiva. A melhor opção é a TREC. Tá? Eu vou contar para vocês sobre um estudo que foi feito, que é um estudo muito importante, tá? Esse estudo científico, o que ele fez? Ele comparou dois grupos de pessoas. Considera que essas pessoas, elas são idênticas. Todas elas têm glaucoma avançado no mesmo estágio, todas elas têm o mesmo campo visual, todas elas têm a mesma grossura de córnea, todas elas têm a mesma pressão. Essas pessoas são iguaizinhas. Elas só têm uma diferença. Uma dessas pessoas tratou com colírio. A outra dessas pessoas fez a trabeculectomia. E o que esse estudo mostrou é que no longo prazo, depois de muitos anos de acompanhamento, as pessoas que fizeram a cirurgia, elas mantiveram melhor visão do que as pessoas que usaram o colírio. Então, mesmo que as duas pessoas estivessem com a mesma pressão ocular, a que fez a cirurgia, ela teve melhor resultado no longo prazo. E é por isso que para glaucomas avançados, a gente sempre indica a cirurgia. São raríssimas as exceções a isso. Glaucoma avançado é cirúrgico, Jussiara, tá? Então eu sei que você tá apreensiva, eu sei que todos vocês ficam apreensivos com a cirurgia, mas para os casos avançados, a trabeculectomia é a melhor opção. O risco de ter perda de visão sem operar é muito maior do que o risco de ter alguma complicação na cirurgia, tá? Então, para casos avançados, vale a pena. Então, é aquilo que eu falei com vocês antes. A gente faz de tudo para evitar a TREC. A gente não quer, mas quando precisa, tá legal? Boa noite, Alex, de Ipeúna, São Paulo. Boa noite, Alda, que entrou agora. Isabel, obrigada, Isabel, que bom que tá ajudando. Tá, Palmeira, o seu caso que é mais inicial, faça o seu tratamento direitinho para você nunca precisar fazer a TREC, combinado? Pessoal que tá chegando agora, Brando, Lanes, pessoal que perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube. Então, quem perdeu, não se preocupa, tá? Vou começar agora a responder as perguntas de vocês aqui. Quem quiser mandar pergunta, manda nesse balãozinho aqui que eu encontro mais fácil do que pelo chat, tá, pessoal? E ele de Patos, Paraíba, muito bom. Vamos lá, deixa eu abrir aqui uma perguntinha. O que é considerado glaucoma avançado? Ótima pergunta, afinal eu tô falando muito aqui e vocês não sabem o que é um glaucoma inicial, o que é um glaucoma avançado, tá? Tem um vídeo lá no YouTube que eu preciso que vocês assistam porque ele vai ter mais detalhe do que eu vou falar aqui, tá? Procura lá no YouTube do Papo Glaucoma o vídeo que fala sobre quais são os estágios do glaucoma. Mas dando uma resumida, primeiro, não tem consenso, tá? Nem a gente especialista em glaucoma consegue entrar num consenso de o que é um glaucoma inicial, moderado e avançado. Existem um monte de classificações diferentes, tá? Então, talvez a classificação que a sua oftalmologista usa seja um pouco diferente do que eu vou falar agora, mas eu vou falar sobre a classificação que eu uso, que é baseada no exame de campo visual, tá? Então, campo visual normal, não tem nenhuma alteração, é um glaucoma inicial, ele ainda não afetou a tua visão, tá? Glaucoma moderado, você já tem alguma alteração no campo visual, tá? Essa alteração do glaucoma moderado, ela não pode ser na visão central, ela é na visão periférica, tá? E ela só acomete uma das metades da visão. Então, se eu divido o meu campo de visão aqui, só tem alteração ou em cima ou embaixo, tá? Se tiver alteração nas duas metades de cima e de baixo,
é um glaucoma avançado. Se tiver alteração na região central da visão, é um glaucoma avançado, ok? Então, glaucoma inicial, campo visual normal. Alteração só em uma metade do campo e na periferia, glaucoma moderado. Alteração nas duas metades do campo visual ou alteração central. Esse é um glaucoma avançado, certo? Deixa eu abrir aqui outra pergunta. A iridotomia, a Elane está perguntando se a iridotomia cicatriza igual a TREC. A iridotomia é um procedimento a laser que a gente indica para os glaucomas de ângulo fechado. Então, é quando o ralo da pia está entupido, a gente faz um outro furinho no olho, que é um furinho feito a laser, tá? A iridotomia pode cicatrizar, mas não é comum ela cicatrizar, não. Agora, a tendência é quem faz a iridotomia pode até ter a abertura do ângulo por um tempo, mas a tendência é que com o passar do tempo o ângulo vai fechando de novo, mas pelo nosso próprio envelhecimento, não é necessariamente pela iridotomia fechar. É por isso que entre a iridotomia e a cirurgia de catarata, a gente prefere a cirurgia de catarata para abrir o ângulo, porque é um procedimento muito mais definitivo. Atenção que para abrir o ângulo, a gente indica a cirurgia de catarata, é diferente da trabeculectomia, tá? Vamos lá, mais uma dúvida. O Alex perguntou a diferença do ângulo aberto e ângulo fechado. Alex, você deve ter perdido o comecinho, porque isso foi a primeira coisinha que eu falei na live, lá nos primeiros minutinhos. Mas não se preocupa que amanhã, 10 horas da manhã, já vai estar no YouTube para você poder assistir o começo, tá? Então, nosso olho, resumindo para você, nosso olho é igual o encanamento de banheiro. Tem lá pia, torneira, ralo e cano. Ângulo aberto é ralo aberto, vai escorrer líquido. Ângulo fechado é ralo entupido, não vai escorrer líquido, tá? Aí eu falei com mais detalhe no começo, amanhã você assiste de novo, tá? A Tá Palmeira pergunta se a cirurgia pode ser feita em glaucoma inicial. Existem excelentes cirurgias para glaucoma inicial, mas não a TREC. A TREC não é boa para glaucomas iniciais. A cirurgia que é boa para glaucomas iniciais é a cirurgia minimamente invasiva. Existem várias técnicas que a gente engloba todas elas nesse grupo de cirurgias minimamente invasivas. A mais conhecida dessas técnicas é o implante do iStent. Eu vou escrever aqui nos comentários. iStent. Outra técnica que se utiliza bastante é o GATT, G-A-T-T. Essas duas técnicas têm vídeo lá no YouTube explicando com detalhe. Existem outras, elas não são as únicas. Eu coloquei já o vídeo dessas duas, porque são as duas que eu mais uso, tá? Mas tem outras opções de cirurgia minimamente invasiva. De repente, a tua oftalmo tá mais habituada com uma outra técnica diferente, tá? Então, são várias, são mais de 10 tipos de técnicas. Geralmente, cada oftalmologista faz uma, duas ou três que gosta mais, porque realmente são muitas técnicas diferentes, tá? Prejudica a estética do olho? Essa eu já respondi, não sei se chegou antes ou depois. Se perdeu o começo, volta lá no YouTube amanhã, 10 horas da manhã. A tá perguntando se o Diamox é um coadjuvante para o tratamento do glaucoma. Bom, o Diamox, ele é uma medida temporária, tá? Geralmente a gente usa o Diamox no pré-operatório da TREC, porque o que acontece? A pessoa tem um glaucoma avançado, tá descontrolada, a pressão tá muito alta, a gente precisa operar, mas a gente quer operar com segurança e a gente não quer operar com correria, a gente quer que você tenha o tempo de fazer um risco cirúrgico, de fazer um planejamento cirúrgico legal. Quanto mais bem planejado é o pré-operatório, mais segura é a cirurgia. Então, a gente não quer operar correndo. E aí é que entra o Diamox. O Diamox é uma medicação que é comprimido, é a única medicação em comprimido para o glaucoma, e ele abaixa muito a pressão. Problema: muitos efeitos colaterais. Então, não é uma medicação para uso para uso contínuo. Ele prejudica os nossos rins, inclusive. Então, o Diamox não é uma medicação para ser o seu tratamento. Ele é uma medicação transitória
para dar tempo para gente de planejar o tratamento definitivo que vai ser a cirurgia. Então é muito comum a gente usar o Diamox no pré-operatório das cirurgias de glaucoma, tá? Vamos lá, hoje vocês estão caprichando, hein, que tá chegando pergunta pra caramba aqui, eu não tô nem dando conta de fazer tudo aqui. A da Anne, acho que eu já respondi, né, Anne, quando que é necessário fazer a TREC, eu já falei um pouquinho antes. A Elane pergunta se a gente sabe, através dos exames, a pressão ideal. Sim, através dos exames é que a gente define o ideal. Por quê? Vai ter pessoa que às vezes vai estar com uma pressão de 15 e a gente vai dizer para ela que ela precisa de uma TREC. E às vezes vai ter uma outra pessoa com uma pressão de 18 e o glaucoma dela vai estar estável e a gente vai falar que ela não precisa operar. Tá? Então, isso é muito individual de cada pessoa. Então, o que depende? O exame de paquimetria, que é o exame que mede a grossura da córnea. Ele é muito importante para a gente definir isso. Outra coisa, a estabilidade do campo visual, do OCT e da retinografia. Então, independente de qual nível de pressão você está mantendo, se os seus exames estão mantendo estáveis, isso é sinal de que seu glaucoma está controlado, tá? Agora, independente, de novo, de qual pressão você tenha, se os seus exames estão piorando, é porque o seu glaucoma está piorando e sua pressão tem que reduzir, mesmo que ela já seja baixa, tá? De nada, Elane. O Alex está falando aqui que é o caso dele, a pressão ocular está mantendo em torno de 18 e 19, mas está estável. Excelente, se está estável, está no nosso alvo. A pressão alvo é o nome que a gente dá para o nosso objetivo, a pressão que a gente quer manter. Agora, o que tem que entender é que isso é variável, tá? Porque existem momentos da vida em que o glaucoma piora um pouquinho mais rápido e existem momentos em que ele fica mais estável mesmo. Então, a gente vai regulando isso pelos exames. Então, Alex, ótimo que tá controlado, mas não relaxa, viu? Tem que seguir mantendo o acompanhamento rigoroso certinho. A Andrea tá me contando aqui que ela já tomou o Diamox, realmente tem muito efeito colateral. Alex, muito obrigada aí por estar sempre presente aí nas lives. Deixa eu achar mais uma perguntinha aqui. A Elisa tá me contando que ela teve um pico de pressão altíssimo, que chegou a 78, caramba. E aí foi feito o laser e baixou para 35. Ela quer saber se precisa outro laser. Elisa, preciso saber qual tipo de laser que você fez. Provavelmente foi a iridotomia. Nesse caso, iridotomia não adianta repetir. Iridotomia faz uma vez, ou funcionou ou não funcionou, tá? E aí a gente lança mão das outras modalidades de tratamento, tá? Colírio e cirurgia para reduzir mais ainda, tá bom? Iridotomia, ao invés de ângulo estreito, passará a ser aberto. O objetivo da iridotomia é abrir o ângulo, tá? Ela não é o procedimento mais eficaz para isso. O procedimento mais eficaz para abrir o ângulo é a cirurgia de catarata. Mas quem por algum motivo não pode ou não quer operar, a gente lança mão da iridotomia. O objetivo é abrir o ângulo. Se abriu, excelente, tá? Pessoal, prometo que eu vou fazer live para falar sobre todos esses outros procedimentos, tá? É porque acaba que todos eles são conectados, então a gente acaba dando uma palhinha dos outros temas, tá? Deixa eu achar mais uma perguntinha aqui. Aí ele me fez uma pergunta sobre SLT. E ele, vou combinar o seguinte com você. Como não é sobre o tema, me manda na quinta-feira na caixinha de pergunta que eu te respondo, tá bom? Só pra gente não desviar muito do tema. Aí eu te respondo na quinta. Pessoal, vamos lá. Mais dúvidas.
A operação de catarata acerta na miopia e ajuda no glaucoma? Sim, a cirurgia de catarata, as lentes intraoculares que a gente usa na cirurgia de catarata, elas corrigem a miopia, sim, tá? E os outros tipos de grau também podem ser corrigidos, não só a miopia. E a cirurgia de catarata, ela é benéfica em quase todos os tipos de glaucoma, tá? Então, quando a gente quer dar uma ajudinha no glaucoma, não necessariamente a gente precisa operar o glaucoma. A gente pode, às vezes, operar a catarata, porque a cirurgia de catarata, ela é muito, mas muito mais segura do que a trabeculectomia. Então, em alguns casos, a gente pode tentar fazer só a catarata, tá? Tem algumas formas de glaucoma que se beneficiam muito mais, principalmente glaucoma de ângulo fechado. Glaucoma de ângulo fechado, quando a gente detecta no começo a redução de pressão só de operar a catarata, é muito boa. Agora, o de ângulo aberto, essa redução é menor e ela é mais transitória, ela não dura tanto tempo. Então, num glaucoma de ângulo aberto, a gente já pensa mais em associar a trabeculectomia junto com a cirurgia de catarata, tá legal? Mesmo a catarata sendo inicial, tá bom? Mesmo catarata no começo, a gente tem benefício de operar e em alguns casos a gente indica antes de ter a catarata, como prevenção, tá? Deixa eu achar aqui mais perguntinhas. Podem ir mandando, tá, pessoal? Eu tô caçando aqui as dúvidas de vocês para ver o que eu ainda não respondi. Vixe, agora que eu tô vendo que eu me empolguei, que a gente passou do horário já até, tá? Vamos fazer o seguinte, pessoal, uma duvidazinha última, eu sempre dou essa dica aí da última dúvida pra gente finalizar a live. Última chance, primeiro que mandar aí a pergunta eu respondo. Andréia perguntou se é verdade que quem opera catarata aumenta o risco de descolamento de retina. Isso só vale para quem é míope, certo? Para quem tem hipermetropia ou astigmatismo, a cirurgia de catarata não aumenta o risco de descolamento de retina. Na verdade, assim, qualquer cirurgia tem risco de descolamento de retina, tá? Mas não é um risco especialmente grande. Agora, quem é míope, o risco de descolamento de retina é maior. Então, a gente precisa pensar melhor antes de indicar a catarata. Gisele, qualquer pessoa pode ter catarata em qualquer idade. O mais comum é a partir de 70 anos, mas quem tem glaucoma tem catarata mais cedo, tá? E a catarata ela pode ser até congênita, até o bebezinho pode ter catarata, mas é claro que o mais comum é a catarata na idade mais avançada, tá bom? Bom, pessoal, a gente já estourou nosso tempo. Essa foi a live mais longa de todas, porque vocês mandaram muita dúvida. Hoje vocês capricharam aí na participação, viu? Gostei de ver. Semana que vem, sexta-feira que vem, a gente se encontra de novo aqui no mesmo horário, das 18 horas, para mais uma live. Quem chegou atrasado e perdeu o começo, não se preocupa. Aqui no Instagram não vai ficar gravado, mas vai lá no YouTube amanhã às 10 horas da manhã que vai estar lá a live para vocês assistirem. Combinado? É isso, pessoal. Muito bom estar de volta com vocês. Senti saudades que a gente ficou aí 2 semanas sem se encontrar, mas voltamos à nossa rotina normal. Sexta-feira que vem a gente tá junto, tá? Obrigada pela participação. Beijos e até semana que vem.